A minha conversão foi interessante. Eu estava no Rio de Janeiro em 1956. Eu era rapaz novo e eu nunca tinha nem visto falar nas escrituras, no Evangelho. Meus pais católicos, mas uma noite eu passeando com uns 2 colegas e nós se encontramos com um trabalho evangélico em uma casa, num bairro por nome de Padre Miguel, Rio de Janeiro. E nós vimos aquele pessoal e nós fomos para lá ver o que é que era, e era um culto evangélico. E eu fiquei ali ouvindo, eu e mais os 2 companheiros. Eu não entendia nada, mas se levantou um irmão, um crente, e falou uma palavra na sua pregação, no capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E estas palavras ficou gravada no meu coração. Ele falou muito, pregou e ouvi muitos hinos, porém só esse versículo de Apocalipse, do capítulo 22, ficou gravada. De vez em quando eu estava me lembrando desse versículo. E passou-se os meses, os anos, e quando foi em 1956, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi interessante porque eu ouvi esta palavra e ficou gravada no meu coração. E não fui para a igreja, mas, passados estes anos, uma jovem que pertencia à família da minha esposa nos levou para a igreja Assembleia de Deus em Madureira, e naquela noite eu aceitei Jesus como meu Salvador. Minha esposa ficou na igreja, mas naquele tempo o ensinamento na igreja Assembleia de Deus, para se batizar, era 6 meses de ensinamento. E eu passei a ouvir os ensinamentos, e uma certa vez o obreiro, ele ensinando, ele falou a respeito daquilo que a gente podia usar e o que não podia. E então eu tinha 2 anéis de ouro no dedo, bonito, e ele, no seu ensinamento, ele falou: olha, nós crentes não podemos usar joias nos dedos, a não ser aliança, ou então se tiver alguma formação. E eu, quando escutei aquilo, eu cheguei, que nós saímos dali, e quando eu cheguei na rua, eu falei para minha esposa, eu digo: olha, não vou voltar mais não. E ela disse: por quê? Eu digo: porque eu comprei esses anéis, é caro, isso é muito caro, e eu não vou jogar fora e nem vou vender. A minha esposa diz assim: mas eu vou ficar. Eu digo: então você fica. Eu não vou ficar não, porque eu não vou desfazer desse
dessa joia não. Mas dali eu não voltei mais a fazer o que eu fazia. Eu bebia, fumava, gostava de farra. Eu deixei tudo aquilo e não voltei mais a beber nem a fumar. Porque eu, quando aceitei Jesus, quando eu frequentei a primeira vez na igreja de Madureira, em Madureira, eu não levantei a mão, mas fizeram oração por mim. E aquela oração, desde ali, daquela noite, eu não voltei mais a beber, nem fumar e nem nada. Só que quando eu passei a ouvir os ensinamentos da igreja, eu não aceitei. Mas não voltei mais os vícios que eu tinha. Aí fui para a Igreja Batista e lá passei quase um ano. Mas eu levava minha esposa na Assembleia de Deus à noite, nos dias de culto, e ia para a Igreja Batista. Mas um dia, e a minha esposa pedindo oração à igreja, e um dia eu estava na minha casa, um dia de domingo, a minha esposa se arrumando para ir para a igreja dela e eu estava assim na frente de casa, sentado, sozinho. Isso já eram umas 5 horas, 5 e pouco. E naquela hora eu olhei assim para o céu e aquilo me veio um remorso que eu não posso nem sentir, que eu não posso nem, não tenho nem como explicar. Aquilo me veio no meu coração e eu entrei para dentro e falei para minha esposa, hoje eu vou para a sua igreja. E ela ficou alegre, tratou de arrumar a minha roupa. E naquela noite eu voltei e fiquei de verdade na Assembleia de Deus até hoje. Até hoje, nunca mais, graças a Deus, foi